Terça-feira, dia 14 de julho, uma excelente tarde para você ligadinho aqui na TV Unifev. O TVU Jornal Primeira Edição começa agora com as principais notícias do dia. Muito obrigada por sua companhia e vamos aos destaques de hoje. Votuporanga registra novo recorde de casos para coronavírus em 24 horas. Nesta segunda-feira foram registrados 60 novos pacientes que testaram positivo para a doença. Além disso, a Secretaria de Saúde registrou mais um óbito. Você vai conferir ainda a atualização dos casos na região noroeste paulista. Santa Casa de Votuporanga abriu a segunda unidade de terapia intensiva específica para o tratamento de pacientes graves com 8 leitos. Unidades do Ecotudo em Votuporanga registram aumento de materiais recicláveis durante o período de quarentena. O produto que mais teve aumento foi o plástico. Nesta terça-feira tem as vagas de emprego para Votuporanga e região. Esses e outros assuntos você acompanha a partir de agora no TVU Jornal. Votuporanga registra novo recorde de casos para coronavírus. Nesta segunda-feira foram registrados 60 novos pacientes que testaram positivo para a doença. Além disso, a Secretaria de Saúde registrou mais um óbito. Trata-se de um homem de 60 anos com comorbidades que estava hospitalizado. O início dos primeiros sintomas foi registrado em 21 de junho. Também na segunda-feira, o município registrou 2 óbitos suspeitos por Covid-19. 2 idosas de 81 anos com comorbidades que estavam hospitalizadas. A Secretaria da Saúde descartou ainda o óbito suspeito por Covid-19, registrado no dia 7 de julho. Com estes novos casos, Votuporanga registra 882 casos confirmados para a Covid-19, sendo 631 curados. Em relação aos óbitos, Votuporanga registra 23 pacientes que morreram vítima da doença. Neste momento, é essencial que toda a comunidade se conscientize. Se você está com suspeita da doença ou testou positivo, é fundamental que você continue em casa, cumprindo o isolamento social. Sair de casa com suspeita ou caso confirmado é crime, segundo o Código Penal Brasileiro, no seu artigo 268, que afirma que infringir determinação do poder público destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa é passível de pena de detenção de um mês, a um ano, e multa. A Prefeitura de Votuporanga reforça que tem um telefone disponível 24 horas que pode esclarecer dúvidas e até mesmo receber denúncias. É o 0800 770 8070. E por conta da pandemia, estamos passando mais tempo em casa e, consequentemente, aumentou a quantidade de lixo. Nas 3 unidades do Ecotudo aqui em Votuporanga, o produto que mais teve esse aumento foi o plástico. Os detalhes a gente confere agora na reportagem. Apesar dos serviços não terem sido paralisados nas 3 unidades do Ecotudo de Votuporanga, por causa da pandemia do novo coronavírus, houve um aumento no recebimento de alguns itens. As embalagens subiram 5%, vidros também o mesmo percentual. Já os plásticos tiveram um acréscimo de 8%. Já restos de construção civil, podas e alumínio, por exemplo, se mantiveram iguais. O superintendente adjunto da Saúde Ambiental explica os motivos desse novo cenário. Nós tivemos um aumento considerável, pequeno, mas é um aumento no produtos como embalagens, já que as pessoas estão ficando mais em casa. É importante ressaltar que, além do Ecotudo, tem a coleta que é feita diariamente, um dia por semana,
em cada casa dos votuporanguenses. Então você teve essa situação de que aumenta um tipo de reciclado e outros se mantiveram ou diminuíram pouca coisa. Para descartar os materiais é preciso seguir algumas regras. Importante ressaltar que o Ecotudo é um espaço público, então para aí você tem que usar máscaras. As nossas unidades do Ecotudo, elas têm pia, né? Desde antes da pandemia, tinha pia, um sabonete para você poder lavar suas mãos para fazer a higiene, já que você vai manusear resíduos, né? Você traz a sua casa, vai manusear, então tem essa questão. E também está muito bem sinalizada para que as pessoas usem máscara, tanto os servidores quanto os usuários. A Saev Ambiental realiza a coleta seletiva, como a gente viu na reportagem, em todos os bairros de Votuporanga e também no distrito de Simonsen. A coleta é realizada em dias estabelecidos, sempre a partir das 7 da manhã. Se você ainda não sabe em qual dia passa aí no seu bairro, é só acessar o site saev.com.br/coleta-seletiva e lá no site você encontra todas essas informações. Se você tiver dúvida sobre quais são os produtos que você deve separar, preparamos um quadro e nós vamos conferir agora aqui na tela. Olha só então, vidro, isopor, óleo de cozinha, metal, garrafas PET, papel, papelão e eletroeletrônicos. Além disso, além desses produtos recicláveis, a população conta também com as 3 unidades do Ecotudo, como acabamos de ver na reportagem, que recebe outros produtos como lixo orgânico, móveis, roupas e calçados, animais mortos de pequeno porte, resíduos de construção civil, sobras de podas de jardins e árvores e muitos outros. Nós vamos reforçar agora o endereço, que os Ecotudos são pontos de entrega voluntária. Você vai lá entregar o seu produto, o seu material descartável. Então, olha só, o Ecotudo Norte fica na Avenida 7, número 2440, paralela à Avenida Jerônimo Figueira da Costa, no bairro Distrito Industrial 1. O Ecotudo Sul fica na Avenida Conde Francisco Matarazzo, esquina com a Avenida Francisco Bueno Baeza, no bairro Jardim das Palmeiras 1. E tem também o Ecotudo Oeste, que fica no alto da vicinal Nelson Bolotário, que liga os municípios, de Votuporanga a Valentim Gentil, na conhecida Subida da Morte. Reforçando o horário de funcionamento, é das 7 da manhã às 7 da noite, segundo a Saev Ambiental, todos os dias da semana, inclusive finais de semana e feriados. Agora a gente volta a falar sobre os casos de coronavírus, mas agora na região. A Secretaria de Saúde de Valentim Gentil registrou ontem 7 novos casos para coronavírus. No total, o município registra 140 casos positivos para a Covid-19, sendo 102 curados, 36 em monitoramento e tratamento domiciliar e 2 pacientes internados em ala. Já em Cardoso, segundo o último boletim epidemiológico, são 35 casos confirmados para a Covid-19, sendo 24 pacientes curados. Cardoso registra 2 óbitos pela doença. Já em Sebastianópolis do Sul, são 27 casos confirmados para coronavírus, sendo 10 curados. O município não registra óbito. Em Andeara, a Secretaria de Saúde registra 38 casos confirmados, sendo 15 curados e 1 óbito registrado. Agora vamos saber os casos em Cosmorama. O município registra 65 casos confirmados para a doença, sendo 30 curados. Em Álvares Florence, são 18 casos confirmados para coronavírus, sendo 11 curados, 1 hospitalizado e nenhum óbito registrado. Esses municípios têm como referência a Santa Casa de Votuporanga, que ontem anunciou uma boa notícia. O hospital abriu a 2ª unidade de terapia intensiva específica para o tratamento de pacientes graves. São 8 leitos. Sobre isso, nós vamos falar agora com o Josiano Garofolo, que tem mais informações. Josiano, uma boa tarde. Olá, Stephanie, boa tarde para você e para todos que acompanham a primeira edição do TV O Jornal. Foi uma grande notícia, até porque essa UTI estava sendo montada, aliás, estava pronta desde o dia 1º de julho, após uma força-tarefa de 15 dias
para adequação da unidade, o hospital, a Santa Casa, reestruturou alguns dos seus setores para oferecer esse espaço a mais aos pacientes, né, que precisam ficar isolados. É um espaço isolado dentro da Santa Casa, um espaço com maior qualidade no atendimento. E também não havia os medicamentos relaxantes musculares, né, e também anestésicos para o funcionamento. Inclusive, tivemos recentemente, até no TV O Jornal, entrevista do provedor da Santa Casa, o Torrinha, que expôs essa situação da falta de medicamentos que impossibilitava o início de funcionamento dessa nova UTI. Mas agora, com a chegada dessa nova remessa de medicações e também aumento do número de casos em Votuporanga, foram 60 apenas ontem, os 8 novos leitos da UTI passam a ficar disponíveis e assim a Santa Casa de Votuporanga não vai mais precisar transferir os pacientes para São José do Rio Preto, como vinha acontecendo. Então, os pacientes serão tratados aqui. A Santa Casa fica com 18 vagas para tratar pacientes positivos de Covid-19, pacientes que precisam de atendimento de respiradores, atendimento de tratamento intensivo. A UTI da Covid fica com 18 leitos na Santa Casa. E temos uma entrevista, o Ângelo Bimbato, que é coordenador corporativo da Santa Casa de Votuporanga, falou sobre esses novos leitos, né, o início de funcionamento dos novos leitos e também a expectativa para novos ventiladores pulmonares que a Santa Casa recebe. Nessa segunda-feira, a Santa Casa de Votuporanga disponibiliza para toda a população mais 8 novos leitos de UTI, especificamente para o tratamento ao Covid. São mais leitos, uma maior estrutura que a Santa Casa de Votuporanga oferece para auxiliar toda a DRS 15 no combate a essa pandemia. Temos ciência do estado de superlotação em que encontram-se os hospitais de nossa referência em São José do Rio Preto. E para isso, temos a responsabilidade de também contribuir ampliando os leitos de atendimento aos pacientes da nossa região. São novos 8 leitos, além dos 10 que já tínhamos disponíveis exclusivamente para esse combate ao Covid-19. Muito embora tenhamos disponibilizado esses leitos, até o momento o Ministério da Saúde nos habilitou apenas 2, mas mesmo assim temos ciência de que o poder público deva olhar as santas casas e hospitais filantrópicos com bons olhos e possa agilmente disponibilizar esses leitos e remunerar esses hospitais que têm atendido toda essa população. A Santa Casa de Votuporanga abre uma oportunidade a mais no tratamento do Covid-19, graças ao auxílio do governo do Estado de São Paulo, por intermédio do nosso deputado estadual, Carlão Piatari, que nos disponibilizou 6 novos ventiladores pulmonares turcos de última geração, modernos, e que fará com que os nossos pacientes tenham um tratamento com maior humanização, com maior tecnologia e que possa se recuperar desse momento difícil o mais breve possível. Isso aí, outra informação confirmada pelo Ângelo Bimbato, coordenador corporativo da Santa Casa de Votuporanga, é sobre a questão da falta de medicamentos que impossibilitou no primeiro momento que os leitos da UTI iniciassem o funcionamento e começassem a atender os pacientes. Ele explica como é que está a situação sobre essa falta de medicamentos agora. Também estamos superando uma dificuldade muito grande que todo o mercado tem enfrentado, que é a falta de medicamentos. Conseguimos receber alguns medicamentos, uma quantidade que nos dê a segurança mínima suficiente para que possamos dar o tratamento adequado para esses novos pacientes, nesses novos leitos que estamos ofertando. Então são essas as informações. A gente acompanhou a fala do Ângelo Bimbato, coordenador corporativo da Santa Casa de Votuporanga. Stephanie, fica agora a expectativa para que a gente não precise, né, dos 18 leitos de UTI agora disponíveis, né, que seja apenas uma precaução e que a partir de agora os casos comecem a diminuir em Votuporanga e também na nossa região. Eu volto com você. Obrigada, Josiano. E na enfermaria, a instituição ampliou de 15 para 17 vagas exclusivamente SUS
além de leitos para convênios e particulares. Agora nós vamos para um rápido intervalo e a seguir o assunto nesta edição é o programa Bolsa Cultura, que está com inscrições abertas. Tem as vagas de emprego para Votuporanga e região e informações sobre os 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Continue com a gente que o intervalo é bem rapidinho. Até já! A Vigilância Sanitária Municipal da Prefeitura de Votuporanga multou em R$ 19.364 o organizador de uma festa promovida em uma chácara localizada às margens da estrada vicinal Herbert Vinícius Meck no dia 9 de maio deste ano. Em consonância ao decreto número 12.174, de 21 de março de 2020, e ao Código de Posturas do município, por não possuir alvará de funcionamento, o locatário da chácara também foi multado em um valor total de R$ 4.180. Outros 4 músicos que se apresentaram na referida festa foram identificados e autuados pela equipe da Divisão de Fiscalização de Posturas da Secretaria Municipal da Fazenda. Eles foram multados em 50% do salário mínimo por falta de alvará de licença e ainda por descumprimento ao artigo 5º do Decreto 12.174. Além deles, a Prefeitura autuou também o responsável pela montagem da estrutura do evento em 50% do salário mínimo. Nós vamos falar agora sobre o mercado de trabalho. Tem muita gente procurando uma vaga e nós vamos conferir algumas que estão disponíveis. A Santa Casa de Votuporanga está com o processo seletivo para a contratação de auxiliar e técnico de enfermagem e enfermeiro. Os interessados devem entrar no site santacasavotuporanga.com.br ou entrar em contato pelo telefone 17 3405 9133, no ramal 161. Em Valentim Gentil há vagas para operador de empilhadeira, operador de seccionadora, auxiliar de seccionadora, tapeceiro e costureira. Os interessados devem enviar o currículo para o e-mail acvg@acvg.com.br ou pelo WhatsApp 17 99774 3383. E a Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, abriu as inscrições para o programa Bolsa Cultura, voltado ao fomento da produção cultural local. O edital fará a seleção de projetos culturais independentes nas áreas de artesanato, artes cênicas, artes visuais, cultura popular, dança, hip-hop, literatura e música. O programa premiará 33 projetos culturais e suplentes no valor de até R$ 3.030, totalizando um investimento de R$ 100 mil. Poderão participar artistas e produtores culturais, pessoa física e pessoa jurídica, que comprovem residência de no mínimo 2 anos aqui na cidade. As inscrições seguem até o dia 27 de julho. E para se inscrever, é necessário que, após ler todo o edital, acesse o link votuporanga.sp.gov.br/Bolsa Cultura para baixar o arquivo. O projeto e toda a documentação devem ser transformados em PDF e encaminhados para o e-mail bolsacultura@votuporanga.sp.gov.br. A gente muda de assunto agora e vamos falar sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, que ontem, dia 13 de julho, completou 30 anos. Vamos falar agora com Danilo Arroio Martins, que tem mais informações. Boa tarde, Danilo. Nós estamos aqui na sala onde funciona o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente de Votuporanga. E eu conversei com a Lígia Silva, ela que é a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e também do Adolescente, e ela falou para a gente, ela fez uma avaliação desses 30 anos de ECA. Vamos acompanhar o que ela nos disse.
Durante esses 30 anos, né, o ECA ele teve uma evolução, foi um marco muito grande para a proteção, né, e direito, garantia dos direitos da criança e do adolescente. Foi uma evolução muito grande, ainda temos muito que avançar, né? Principalmente às vezes nesse tempo de pandemia, nas situações que muitos direitos ainda são violados, mas a minha avaliação é que nós já avançamos muito. A Lígia também falou quais são os principais direitos das crianças e adolescentes. Vamos ver. Como é previsto lá no Estatuto, né, da Criança e do Adolescente, nós temos o direito à garantia à vida, à dignidade, liberdade, cultura, a profissionalização, esporte, lazer e muitos outros, né, direitos que estão garantidos lá para essa criança e adolescente. Para finalizar o nosso bate-papo, eu conversei com a Lígia sobre o trabalho do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente aqui em Votuporanga. Veja o que ela nos disse. No CMDCA aqui de Votuporanga, né, nós temos uma atuação bem grande, né, referente à garantia desses direitos da criança e do adolescente. Nós fazemos um trabalho de acompanhamento a essas entidades, né, que fazem esse trabalho com as crianças, com os adolescentes, assim como também, né, a parceria com o Conselho Tutelar do nosso município, para que cada dia mais, né, a gente possa avançar e sempre garantir esses direitos da criança e do adolescente. Bem, Stephanie, como nós vimos durante esse bate-papo, é importante esse trabalho do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente. Muita coisa já foi feita, mas também é preciso evoluir em várias outras. Com imagem de Carlos Nunes, Danilo Arroio Martins para o TV Jornal. Obrigada, Danilo. E segundo o portal Climatempo, não tem mudança prevista para o interior paulista nesta terça-feira. O dia será de sol com algumas nuvens e não deve chover. Em Cosmorama hoje, os termômetros variam entre 18 e 28 graus. Em Andeara, a mínima para hoje é 18, a máxima é também de 28 graus. E em Votuporanga fica um pouquinho mais quente, viu? Os termômetros variam entre 18 e 30 graus. Neste momento, a temperatura, segundo o portal Climatempo, é de 30 graus. Com a previsão do tempo, a gente encerra o TVU Jornal desta terça-feira. E é claro que amanhã a gente se encontra novamente aqui ao 12:30 e eu espero você, hein? Até lá. Tchau, tchau.